Fala, meus queridos vestibulando. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 22ª aula da playlist Gabaritando Medicina da Unital. Nessa aula, eu encerro a correção da prova de inverno de 2024, corrigindo as questões 41 e 42 dessa prova. Também deixarei na descrição deste vídeo dois links, um de uma playlist sobre exponencial e um outro sobre logaritmos, beleza? Outra coisa importante, galera, eu sempre peço aí para vocês que dê um like no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do tio Carlinhos. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fubá, vem comigo! Bem, galera, vamos na aula 22, né? Na aula eu vou estar encerrando aqui a correção da prova de inverno de 2024. Questão 41. Dentre as técnicas disponíveis para detecção do diabetes, doença relacionada ao controle do processamento de açúcar pelo organismo, tem-se a análise da curva glicêmica, que, em conjunto com outras, permite o diagnóstico com alta probabilidade de acerto. Considere a curva glicêmica G de T, representada no gráfico a seguir, referente a um paciente monitorado e cuja lei associada é G de T igual a A mais B vezes Z elevado a menos 1,5T, onde T é o tempo, em horas, então o tempo que nós vamos ver aqui é em horas, e E é o número de Euler. Número de Euler, tá? Ele equivale aproximadamente aí, com 3 casos depois da vírgula, 2,718, tá? E A e B são constantes. Então, o termo A aqui é uma constante, o termo B é uma outra constante. Então, tá aqui a curva. No gráfico estão registrados a quantidade inicial de glicose. Então, a quantidade inicial é o 180. Tá? Então, para o tempo igual a zero, eu vou ter 180 miligramas de glicose para cada 100 ml de sangue. Bem como o valor da assíntota. Valor limite. Olha, gente, a assíntota é esta reta aqui, olha, tá? O qual a curva vai se aproximar no infinito, ó, tá? Ela vai chegar muito próxima dessa reta aqui, ó. Essa reta ela é chamada de assíntota, tá? Utilizando as aproximações ln de 2 igual a 0,7, ln de 3 igual a 1,1, ln de 5 igual a 1,6, o que é esse ln? É o logaritmo neperiano, ou seja, o log de um número na base e, tá? Para os logaritmos neperianos, pode-se afirmar corretamente que o tempo necessário em minutos para a glicose ser de 200 miligramas por 100 ml de sangue é D. Bem, gente, então vamos lá. Ó. Essa observação que eu coloquei aqui foi para adiantar. Isso aqui não estava na questão, que é para explicar para vocês o que é a síntota, né? Tá? A síntota é uma reta, no caso, como a função dada aqui é uma função exponencial, ó, né? A variável está no expoente, nós só temos a assíntota na horizontal, tá? Então, é o valor o qual a curva se aproxima no infinito, tanto para o infinito positivo como para o infinito negativo. A função exponencial apresenta dois tipos de gráfico, né? Nós temos uma curva crescente, ela vem lá da assíntota e vai aumentando, tá? Ou nós vamos ter uma curva decrescente. E ela vai se aproximando da assíntota, tá? A assíntota, esta reta aqui, ela aparece na função. Ela é exatamente aqui, olha, a constante A da função. Ela é a constante A, tá? Então, já dá para a gente saber o valor do A, né? Como a assíntota vale 300, é uma reta horizontal no 300, esse 300 já é o A da função.
E o termo B, né? A constante B. O que é a constante B? Se essa constante B for negativa, o que ela vai fazer com a nossa curva? Ela vai rebater a curva para o lado oposto à assíntota. Então, no caso daquela crescente, ela rebate. Aí nós vamos ter uma curva desse tipo aqui, ó, se for crescente. E se for decrescente, rebate para baixo, eu vou ter uma curva desse tipo aqui, ó. Tá? Quando que a exponencial é crescente? Quando a base é maior que 1, decrescente quando a base está entre 0 e 1. Tudo bem? Então, nós já descobrimos o valor do A, que é 300. Vamos ter que montar a função, tá? Achar essas constantes. Para achar a constante B, eu pego o valor inicial aqui, ó, tá? 180. O que quer dizer isso? Né? Que o G de 0, no instante 0, eu igualo a função a 180. Nós estamos aqui com a nossa função, que é G de t igual a A mais B, que multiplica E elevado a menos 1,5t. Nós já temos o A, então o A é 300. Mais B, que multiplica E elevado. Então, eu vou substituir para t igual a 0. Menos 1,5, que multiplica 0. Ao fazer isso, a G de 0 eu igualo a 180. Tá? Passa o 300 subtraindo, ali vai ficar B, que multiplica E elevado a 0, igual a menos 120. Olha, gente, E elevado a 0, toda a potência de base diferente de 0. Elevado a 0 dá 1. Então, daqui nós já matamos o valor do B. Então, o B igual a menos 120. Então, vamos arrumar a nossa função agora, porque nós já temos os valores das constantes aqui, tá? Então, a nossa função ela ficaria dessa forma aqui, olha, arrumadinha. G de t igual a 300 menos, como B é menos 120, que multiplica E elevado a menos 1,5t, que é o tempo em horas, hein? Então, lembrando ó, que o tempo lá da função é em horas. Depois pede aqui, só que a pergunta pede o tempo em minutos. Depois a gente faz a transformação. Bem, o que quer saber? O tempo para se ter 250 miligramas, tá? Que a glicose ser 250 miligramas em 100 ml de sangue. Então, o que quer dizer isso, né, lá? Tá? Eu vou igualar a função a 250. Vou igualar G de t a 250 para obter o tempo. Ok? Então, eu vou ter aqui 300 menos 120, que multiplica E elevado a menos 1,5t, igual a 250. Passo o 300 subtraindo, vai dar menos 50, menos 120, que multiplica E elevado a menos 1,5t, igual a menos 50. Né? Passei o 300, multiplico aqui por menos 1. Agora nós vamos resolver essa equação exponencial aqui. Ó. Vai ficar 120, que multiplica E elevado a menos 1,5t, igual a 50. Tá? É um exercício meio longo, viu, gente? Passa o 120. Dividindo, eu vou ter aqui, então, E elevado a menos 1,5t, igual a 50, sobre 120. Dá para simplificar aqui por 10 e por 10, tá? E
elevado a menos 1,5t igual a 5 sobre 12 avos. Gente, não dá para igualar as bases. Quando eu tenho uma equação exponencial, aonde eu não consigo igualar as bases, eu aplico o logaritmo dos dois lados da igualdade. Esse é o macete, tá? Como os dados do exercício foi logaritmo neperiano aí, né? Eu vou aplicar logaritmo neperiano dos dois lados da igualdade. ln à esquerda, ln à direita. E agora eu vou aplicar propriedades dos logaritmos. O logaritmo aqui na esquerda de uma potência, eu tenho ln de e elevado a menos 1,5t. Quando eu tenho um logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência desce multiplicando o log. Tá? Propriedade logarítmica de uma potência. Então vai ficar menos 1,5t, que multiplica ln de e. Do outro lado da igualdade, eu vou ter o logaritmo de um quociente. Logaritmo de um quociente, ou seja, logaritmo de uma divisão, eu abro em diferença. Vai ficar ln de 5 menos ln de 12. Tá? Propriedade do logaritmo de um quociente. Olha, o que é ln de e? Gente, o ln de e é como se eu escrevesse aqui, ó, log de e na base e. Tá? O ln quer dizer logaritmo na base e. Quando o logaritmando e base são iguais, o valor do log é 1. Então, este ln de e, ele vai ser igual a 1. Tá? Então, vai ficar menos 1,5t. ln de 5 eu tenho, mas o ln de 12 não. Eu vou deixar ainda aqui por enquanto. Eu vou decompor o 12, tá? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Que eu tenho que procurar, né, fazer aparecer aí o log daqueles dados do exercício. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então vamos lá, continuando as propriedades. Vai ficar 1,5t igual a ln de 5, depois eu substituo o seu valor, menos, vou abrir o colchetes aqui, ó. Observa que eu tenho aqui, ó, o log de um produto. Quando eu tenho um logaritmo de um produto, galera, eu abro em soma de logs. Vai ficar log, ou seja, ln, né? Vamos aqui. Uma travadinha aqui, mas vamos lá. O logaritmo de um produto, ln, então, de 2 ao quadrado, daí transforma em soma de logaritmos. Divisão transforma em diferenças. Produto transforma em soma, tá? Ainda tenho aqui o logaritmo de uma potência, galera, ó. O ln de 2 ao quadrado. Este 2 que está no expoente desce multiplicando o log. Eu vou ficar ali, então, com menos 1,5t igual a ln de 5 menos 2 vezes o ln de 2 mais o ln de 3. Tá? Então, agora eu já tenho os valores, eu vou substituir, né? E finalizar as continhas. Menos 1,5t igual. O ln de 5 foi dado, que é 1,6, menos 2 vezes o ln de 2 é 0,7, mais o ln de 3, que é 1,1. Tá? Então, atenção, porque aqui eu já vou finalizar a conta ali na esquerda. Aqui dentro do colchetes, o que eu tenho? Eu vou ter 2 vezes 0,7, vai dar 1,4. Com mais 1,1, vai dar 2,5 aqui dentro. Tá? Então, aqui eu vou ter 2,5. 2,5.
1,6 menos 2,5 vai dar menos 0,9, beleza? Multiplico aqui por menos 1. 1,5 vezes t igual a 0,9. Passo 1,5 dividindo, vai dar t igual a 0,6, só que a função, o tempo é em horas, 0,6 horas. O exercício está pedindo a resposta em minutos. Olha, 0,6 horas, como é que eu vou transformar isso em minutos? Como cada hora tem 60 minutos, eu vou multiplicar 0,6 por 60. Então vai dar 36 minutos. Beleza? Estão bonita, né? Tá? Resposta alternativa E de excelente. Gente, sempre cai exercícios, questão envolvendo logaritmos, propriedades operatórias de logaritmos em vestibulares da medicina da Unital. Batata cai isso, tá? Eu tenho aí no meu canal playlist sobre logaritmos e exponenciais, tá? Você quer aprofundar mais nesses assuntos aí, assista essas aulas, beleza? Vamos lá para a próxima questão. A questão 42 estava dizendo o seguinte: a figura a seguir com formato de tronco de pirâmide de base quadrada, fora de escala, é utilizada como embalagem de um produto hospitalar e inicialmente completamente cheia. Então, nessa embalagem, a aresta da base maior mede 20 centímetros, a aresta da base menor mede 12 e a altura mede 6. Se em um primeiro momento utilizou-se 50% do produto contido na embalagem, em um segundo momento 20% do restante, tá? Pode afirmar corretamente que após essas duas utilizações, restou na embalagem. Bem, para saber o quanto que vai restar na embalagem, primeiro eu vou ter que calcular o volume dessa embalagem. Olha, o volume de um tronco de pirâmide é dado pela seguinte forma: o volume do tronco de pirâmide é H, que é a altura, dividido por 3, que multiplica. Este Bzão que eu vou usar aqui é a área da base maior, mais o Bzinho é a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior multiplicado pela área da base menor, tá? Então, ó, o Bzão, área da base maior, Bzinho, área da base menor, e o H é a altura do tronco. Nós já temos todos os elementos que eu preciso, tá? Para calcular o volume, a altura do tronco. Beleza? Olha, como a base maior está dizendo aqui, é um quadrado de lado 20, a área de um quadrado é lado ao quadrado, não é, não? Então, a área da base maior, o Bzão, vai ser 400 centímetros quadrados. A área da base menor, olha, a base menor, gente, é um quadrado de lado 12. Então, a sua área aqui, olha, a área vai ser 144, né, que é 12 ao quadrado. E a altura do tronco nós temos, né, que é quanto? A altura do tronco é 6. Nós temos aí a altura do tronco. Agora é só substituir na forma e nós vamos calcular aí, tá? O volume. Depois a gente vai fazer as porcentagens. Bem, volume. H, então 6 sobre 3, que multiplica. A área da base maior 400, a área da base menor 144, mais a raiz quadrada de 400 vezes 144.
tá? Então, o volume vai dar 2 vezes, aqui eu vou ter 400, mais 144. Olha, gente, aqui, atenção. Por ser uma multiplicação, eu não vou fazer a multiplicação, eu vou extrair a raiz quadrada de 400, que dá 20. A raiz quadrada de 144 dá 12, tá? A hora que eu multiplicar o 20 por 12, eu vou ter 240, então daria mais 240, tudo bem? Somando aqui dentro do colchetes, 400 mais 144 mais 240, eu vou encontrar 784. 784, tá? Então tá aqui, 784. Vou multiplicar isto por 2, o 784 eu vou estar multiplicando aqui por 2, tá? Então o volume vai me dar aqui 1.568 centímetros cúbicos. 1.568 centímetros cúbicos. Bem, vamos lá então. No primeiro momento, vamos fazer o cálculo aqui para cada momento. Ó, primeiro momento. Falou que no primeiro momento utilizou 50% do que estava contido na embalagem. Então seria 50% de 1.568. Olha, calcular 50% de 1.568, 50% é a fração 50 sobre 100, que é 0,5, multiplicado por 1.568, vai restar. Então, utilizou 784 centímetros cúbicos. Se utilizou 784 centímetros cúbicos do produto, e isso corresponde a 50%, então o restou da embalagem também restou 784, tá? Centímetros cúbicos. Por que restou 784? Olha, gente, se eu consumir 50%, e o 50% era 784, o outro 50% também vai ser 784. Vamos para o segundo momento. O segundo momento, cuidado, que aqui é a pegada do exercício. Em um segundo momento, 20% do restante. Então, restou quanto? 784. Eu consumi 20% disso. Então, olha, seria o 100%. Eu vou ver quanto que vai restar. 100% menos 20%. Que consumiu. Então, vai restar para a gente 80% do que estava na embalagem. 80% de quanto? De 784. Cuidado aqui, aí era a pegada, tá? A pessoa fala assim, consumiu 50%, depois vai consumir mais 20%, né? Mais 20% do restante. A pessoa pensa que é 70% do total. Não é, né? Cuidado aqui. 80%. 80% seria 0,8. 80 sobre 100, que multiplica 784. Efetuando essa multiplicação, vai dar 627,2 centímetros cúbicos. Resposta alternativa de dado, tá? Então tá aí, ó, a solução da questão 42, né? E aqui nós encerramos aí a correção dessa prova de inverno de 2024. Gente, olha, quer aprofundar em cima de sólidos geométricos, poliedros, você encontra aí no meu canal playlists completíssimas sobre poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, esferas, cones, tá? Quero aprofundar nesses assuntos aí, assista essas aulas. Beleza, galera? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos,
Deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Galera, é importante que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, né? E também deixar o tio aqui mais motivado. Beleza? E se inscreva. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!